Bem, pessoal, então quero mostrar para vocês aqui algumas dicas no Proteus, quem ainda não entende aí. Um exemplo aí. Eu criei esse circuito aqui e quero colocar aqui agora alguns instrumentos de medições. Então cada instrumento tem o seu modo de colocar e cada instrumento está em um determinado lugar. Então, esse aqui é, por exemplo, aqui seria um disparo para tiristor ou para triac aí, de acordo com o uso que a gente fosse fazer. Então eu criei aqui um pequeno oscilador só para a gente testar. Olha, quando vocês vão testar osciladores aqui no Proteus e vão escolher aí os instrumentos de medições, quanto maior a frequência desse oscilador, mais difícil vai ser um pouco de aparecer, às vezes demora mais. Então esse aqui, por exemplo, suponha aí que eu queira medir a frequência dele. Então eu venho aqui, olha, onde está aqui, ó, Virtual Instruments Mode. E aqui eu tenho a opção aqui de escolher o osciloscópio, vocês sabem, para medir as ondas de saída. E tem aqui o Counter Time. O Counter Time é para mim medir o tempo ou medir a frequência. Assim que eu coloquei ele aqui, esse instrumento aqui, eu dou dois cliques nele aqui, vai aparecer essa tela. E aqui, no meu aqui, eu já mudei aqui para a frequência. O de vocês aí pode estar escolhido aí segundos ou horas. E aí vocês vão ter que medir aí, vão ter que mudar ele. No caso aqui o meu já estava a frequência. E aí, depois de colocado ele aqui, basta eu fazer a ligação naquele pino, naquele ponto que eu quero fazer a medição ali dessa frequência. Eu liguei ele aqui. Ele já começou a dar o sinal ali, olha, mas não apareceu. Agora apareceu, olha. Olha aí, marcando 127 Hz ali. E assim que eu aumentar ali a frequência, olha, do meu circuito, ele começa a alterar lá também, olha. O circuito começou, ele vai acompanhar ali. Da mesma forma, eu posso escolher aqui o osciloscópio. E aqui eu coloco esse osciloscópio aqui, no determinado lugar que eu escolher. E esse osciloscópio aqui tem as quatro saídas A, B, C e D. Eu posso escolher aqui a saída A, por exemplo, plugar ela aqui. Posso escolher a saída B, plugar ela aqui na base do transistor e agora eu vou ligar o circuito. Agora eu já tenho dois instrumentos de medições. Eu tenho aqui o medidor de frequência e o osciloscópio. Todos eles estão aqui, esses dois estão aqui no Virtual Instruments Mode. Assim que eu ligar agora o meu circuito, eu vou ver aqui a onda de saída. Possa ser que eu precise regular aqui, olha. Aqui nessa faixa aqui, no caso eu estou usando lá as duas pontas, amarela e azul. Então eu vou regular aqui, para mim diminuir um pouco ali, olha, o sinal ali. Para me encaixar ele melhor aqui na minha telinha. Posso aumentar ele aqui, diminuir. Essa parte aqui do azul. E aqui ao lado tem como eu colocar aqui, ó, em DC, GND ou desligar essa ponta de prova. E aqui eu posso escolher aqui também, ó, cursores. Para mim colocar os cursores, eu venho aqui, coloco um aqui no ponto 0 e venho para aqui e coloco outro em qualquer lugar aí para mim medir essa diferença. Pode deixar esse cursor automático também. E se querer tirar o cursor, clica aqui, ó, clica com o direito em deletar o cursor e esse cursor vai sair daí. Ou então você tira aqui, olha, cursores que eles vão desaparecer daí. E aqui nesse botão eu posso dar o zoom aqui, olha, para mim ver a minha onda, como é que ela tá. Suponha que eu coloque aí uma onda de alta frequência, ela vai ficar desse modo aqui, olha, eu não vou conseguir ver essa onda. E assim que eu aumento isso aqui, olha, seria como se eu estivesse abrindo mais, dando zoom aqui nessa onda para mim ver que tipo de onda é essa. Então já deu para vocês verem aí esses dois instrumentos de medição. Tem aqui também ainda os instrumentos de medida de tensão, AC ou DC. Olha, AC voltímetro, AC amperímetro e DC voltímetro e DC amperímetro. O amperímetro DC eu vou colocar em série com o circuito. Então ele vai ser dessa forma aqui, olha. Eu tenho aqui o circuito e eu quero medir determinado ponto aqui, onde quer que eu venho a medir aqui a corrente de consumo desse circuito. Eu posso colocar ele aqui certinho e clicar que ele já fica aí. Ou eu posso colocar ele aqui, de lado aqui, fazer as ligações
E aqui eu abro esse ponto do circuito. Aqui eu vou ver a corrente que está passando ali, olha. Eu posso vir aqui e fechar o osciloscópio aqui, olha. E se eu quiser que esse osciloscópio ative de novo, eu clico com o direito nele. E aqui ao digitar o osciloscópio, ele vai aparecer aqui na tela. O amperímetro aí eu posso dar 2 cliques nele e medir, voltar aqui, ou mudar aqui, olha, para miliamperes. Às vezes é uma corrente tão baixa que não está conseguindo medir ali na opção ampere. E aí eu vou ter aqui uma medida em miliampere, olha. Ele está com o sinal invertido aqui, porque aqui está indo de negativo para positivo. Mas se eu virar ele, já fica certo. Inverti ele aqui agora, olha lá. 600, 800 miliamperes. Supondo que eu queira medir a tensão em DC aí, né? Estamos medindo em DC, por exemplo. Aqui está alternada, mas suponho que eu queira medir aqui em DC. Então eu tenho que colocar ele aqui nessa parte que já está em DC. Eu posso colocar ele aqui em um determinado ponto, pegar onde que eu tenho ali uma base positiva dele ali e fazer a ligação. O voltímetro ele tem que vir aqui em paralelo com o circuito e ligar no aterramento. E aqui eu já estou com a medida de tensão aqui, olha. 12 volts, 13 volts, que aqui tem 24 volts, mas aqui tem um retificador de meia onda, que ele vai estar vibrando, passando pelo ponto zero. E aqui tem um Zen aqui equilibrando esse circuitinho. E ali a frequência. Então vocês já viram aí como colocar o osciloscópio, como colocar o frequencímetro, como colocar o amperímetro, como colocar o voltímetro. E tem aqui alguns outros instrumentos também, que vocês podem usar, mas quais a gente não usa. E tem ainda também um que a gente pode chamar de instrumento lógico, que é as portas lógicas. A gente clica aqui, olha, como se fosse escolher um componente, e digita aqui, ó, Logic State. Olha aqui, está aqui as provas lógicas aqui, olha. Eu escolhi essa aqui. Tem essa aqui que é a mesma, só que ela é grande. Tem essa aqui, a gente pode mudar ela. Tem essa aqui que tem 2 duplo clique. E agora eu vou escolher uma porta lógica qualquer aqui, um circuito lógico qualquer. Então eu vou escolher essa aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem, olha. Essa Logic Probe aqui, que eu acabei de escolher aqui, eu vou colocar ela aqui para vocês verem, olha. Vou colocar ela aqui, junto com o medidor de frequência que está aqui na saída do circuito. Ela é para isso aqui, olha, para mim ficar vendo aqui, olha. A saída dela aqui, positivo ou negativo, está 1 ou está 0, está 1 ou está 0. É para isso aí. Já essa outra aqui, ó, Logic State, essa aqui, olha, eu posso colocar ela aqui. Posso colocar aqui embaixo de um circuito aqui o aterramento. Só para vocês verem aqui, esse circuito lógico aqui. Essa é um circuito lógico inversor ou não inversor. Então aqui, olha, com a saída aqui, e coloco a ponta de prova lógica aqui. Pronto, aqui eu ligo. Então aqui está 0, aqui está 0, lá a saída inversora é 1, né? Se aqui tivesse 1 e 0, a saída lá é 0. Aquela coisa lá da porta lógica. 1 e 0 é 0, 0 e 0 é 1, né? Aquela questão lá que quando você tem a saída lá da inversora, você tem 0 e tem 0, lá a saída inversora será 1. Então pessoal, essa aulazinha era só para vocês verem aí. O pessoal pediu para postar ela, o amigo Eder de Cessa pediu que eu estava com dificuldade em colocar esses instrumentos aí. E se vocês tiverem alguma dificuldade de colocar algum instrumento, basta vocês me falar. Mas eles não têm muita dificuldade não. Olha, acontece algumas vezes a gente colocar um instrumento em determinado lugar e dá erro. E tem também aqui olha, as pontas de medir aqui, por exemplo, olha, as pontas de medir tensão e as pontas de medir corrente. Um exemplo aqui, suponha que eu queira ver uma determinada tensão que está chegando em um ponto. Eu clico lá nessa ponta aqui, olha, V, voltage probe, e coloco ela aqui em cima aqui e deixo ela aí. Assim que eu clicar aqui, olha, ela vai estar medindo aí a tensão deste ponto aí. Eu posso vir colocar em outro ponto também, para mim saber a tensão daquele ponto, para mim não estar colocando os medidores aqui em todo lugar. A mesma coisa também com o medidor de corrente, eu vou colocar ele em um determinado lugar e eu vou ver ali a corrente que está passando. Em determinado lugar ele pode dar erro. Olha aqui, ele vai medir a corrente desse ponto aqui.
qual corrente está passando aí. Bem, pessoal, então era só para isso aí, para vocês terem a noção básica aí como é que coloca os instrumentos aqui, como é que vocês vão fazer as medições aí. Se vocês forem medir na parte de AC, vocês têm que usar os instrumentos AC. E se for colocar em DC, os instrumentos AC. Neste caso aqui mesmo, como aqui ainda está na parte de AC, eu teria que escolher o amperímetro AC. AC ammeter, que é a mesma coisa do amperímetro DC. Geralmente esse tipo de amperímetro, o analógico, mede as duas coisas em série. Nunca se coloca um amperímetro em paralelo no circuito. Então, pessoal, se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.